Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus palpites, trago excelentes informações. Nesse primeiro vídeo sobre os palpites eu vou com 5 duplos. Temos que ter atenção em algumas partidas, né, porque os próximos jogos de alguns times, né, terão Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões. Então é bom ficar atento também nas escalações dos times. Então sem enrolação, vamos aqui para o primeiro vídeo da Loteca 12-11 e o primeiro jogo em São Paulo e Botafogo. Pra gente dar aquela refrescada na memória, né? O último jogo do São Paulo perdeu fora de casa para o Cruzeiro por 1-0. No Morumbi venceu o Atlético Mineiro por 2-0. E jogando em casa na Libertadores, empate com o Atlético Nacional em 1-1. Já o Botafogo, em casa goleou o Bragantino por 4-1. Pela Copa do Brasil, empate com o Vasco em 1-1. E fora de casa venceu o Juventude por 3-1. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o quinto colocado com 35 pontos. Em 20 jogos tem 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O São Paulo ele é o sétimo colocado com 32 pontos. Em 22 jogos tem 8 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo é Libertadores fora de casa contra a LDU. Por isso que eu disse que teremos que tomar cuidado aí com essas escalações. Já o Botafogo terá um jogo pelo Brasileirão em casa contra o Mirassol. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o São Paulo, 5 empates e 6 vitórias para o Botafogo. O último confronto agora no mês 4 de 2025 na casa do Botafogo, empate entre eles em 2-2. Antes disso, em dezembro do ano passado, na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 2-1. A gente pode ver pela classificação, né, dois times que estão bem equilibrados na pontuação, apesar do São Paulo estar com 2 jogos a mais, né, mas tem essa força aí de estar jogando no Morumbi. Nos últimos jogos entre eles, né, confrontos bem equilibrados. Só temos que tomar cuidado, né, com essa escalação do São Paulo, pode colocar alguns jogadores reservas aí para poupar para Libertadores. Mesmo assim, tô usando o meu primeiro duplo nesse palpite, eu tô indo de São Paulo e empate entre eles. Jogo 2, Fortaleza e Vitória. Último jogo do Fortaleza, fora de casa perdeu para o Internacional por 2-1, em casa perdeu para o Mirassol por 1-0 e fora de casa perdeu na Libertadores para o Vélez Sarsfield por 2-0. Já o Vitória venceu em casa o Atlético Mineiro por 1-0, perdeu para o Flamengo fora de casa por 8-0 e jogando em casa empatou com o Juventude em 2-2. Classificação do Brasileirão, Vitória 17º colocado com 22 pontos, em 22 jogos tem 4 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Já o Fortaleza 19º colocado com 15 pontos, em 21 jogos tem apenas 3 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Olha o desempenho do Fortaleza, hein? O do Vitória também não fica atrás, né? Nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. Próximo jogo aí do Fortaleza será fora de casa contra o Palmeiras e o Vitória vai jogar em casa contra o Fluminense. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Fortaleza, 1 empate e 4 vitórias para o Vitória. Último confronto no mês 4 de 2025, o Vitória venceu em casa por 2-1. Antes disso, em fevereiro de 2025, pela Copa do Nordeste, o Vitória jogando fora de casa também venceu por 2-1. Bom, como a gente pode ver ali, dois times, né, com desempenho bem ruim no Brasileirão. Com essa parada para a data FIFA, pode ser que nos treinamentos tenham melhorado. No confronto direto, né, poucos empates aqui entre eles. E como eles estão muito próximos ali na tabela e sendo uma briga direta aí para sair da zona de rebaixamento, né, tentar se afastar pelo menos, tô acreditando que será um jogo pegado e difícil. Tô indo com mais um duplo. Eu tô indo de Fortaleza por estar jogando em casa e tô indo de Vitória porque na classificação tá um pouquinho melhor e no confronto direto aqui há poucos empates entre eles, né? Jogo 3, Grêmio e Mirassol. O último jogo do Grêmio empatou com o Flamengo em 1-1 fora de casa. Em casa empatou com o Ceará em 0-0 e fora de casa venceu o Atlético Mineiro por 3-1. Já o surpreendente Mirassol venceu o Bahia por 5-1, fora de casa venceu o Fortaleza por 1-0 e em casa empatou com o Cruzeiro em 1-1. Classificação do Brasileirão, Mirassol sexto colocado com 35 pontos em 20 jogos, 9 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Ótima campanha do Mirassol.
Já o Grêmio, 13º colocado com 25 pontos, em 21 jogos tem 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Grêmio será fora de casa contra o Internacional em Que Jogo, e o Mirassol vai jogar fora de casa contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Grêmio, nenhum empate e 2 vitórias para o Mirassol. Último confronto, agora no mês 4 de 2025, o Mirassol venceu por 4-1 o Grêmio em casa, e antes disso, só em 2022 pela Copa do Brasil, o Mirassol também venceu por 3-2. Esse aqui é um palpite difícil porque com essa parada a gente não sabe como é que os times vão vir. Grêmio que teve umas contratações agora nessa semana, um bom reforço, né? Trouxeram o William de volta aí ao Brasil, mas nesse palpite aqui, pelo que vem apresentando o Mirassol, eu tô indo seco no Mirassol. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocarei um empate aqui entre eles, porque acredito que será um jogo bem difícil para o Grêmio mesmo jogando em casa. Jogo 4, Palmeiras e Internacional. Último jogo do Palmeiras, empate fora de casa contra o Corinthians, 1-1. Em casa venceu o Sport por 3-0 e na Libertadores 0-0 contra o Universitário. Já o Internacional, em casa venceu o Fortaleza por 2-1, fora de casa perdeu para o Cruzeiro por 2-1 e na Libertadores perdeu para o Flamengo em casa por 2-0. Classificação do campeonato, Palmeiras ele é o 3º colocado com 43 pontos, em 20 jogos tem 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Internacional ele é o 10º colocado com 27 pontos, em 21 jogos tem 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. No desempenho ali a gente pode ver que o Palmeiras está com mais constância, né? Próximo jogo aí do Palmeiras será pela Libertadores, fora de casa contra o River Plate, jogo bem difícil, e o Internacional terá o Grenal, né, na próxima rodada. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Palmeiras, 4 empates e 4 vitórias para o Internacional. Último jogo no mês 4 de 2025 na casa do Internacional, o Palmeiras venceu por 1-0 e depois, só no mês 8 de 2024 na casa do Internacional, um empate em 1-1. Bom, aqui é certeza que o Palmeiras vai poupar alguns jogadores aí para enfrentar o River Plate. Mesmo assim, o Palmeiras é muito forte jogando em casa, tem um elenco recheado aí de jogadores, né, que não dá para saber quem é titular, quem é reserva. O Palmeiras, né, não vai querer deixar o Cruzeiro nem o Flamengo se distanciar. E devido ao confronto direto, o Palmeiras jogando em casa ainda, eu tô indo seco nessa vitória aí do Palmeiras. Aqui também é um outro jogo, né, que se você tiver condições, colocaria um empate, só para garantir. Jogo 5, Atlético de Madrid e Vídea Real. Último jogo aí do Atlético de Madrid, fora de casa empatou com o Alavés em 1-1, em casa empatou com o Elche em 1-1 e fora de casa perdeu para o Espanhol por 2-1. Já o Vídea Real, fora de casa empatou com o Celta de Vigo em 1-1, em casa venceu o Girona por 5-0 e outro jogo em casa venceu o Real Oviedo por 2-0. Classificação do Campeonato Espanhol, o Vídea Real ele é o 3º colocado, com 3 jogos tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Atlético de Madrid, ele é o 17º colocado com 3 jogos, tem 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Campeonato Espanhol, né, tá no início, mas o Atlético de Madrid não começou bem, né? Próximo jogo aí do Atlético de Madrid, muita atenção, será contra o Liverpool, fora de casa, pela Liga dos Campeões, e o Vídea Real também terá Liga dos Campeões, vai enfrentar fora de casa o Tottenham. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Atlético de Madrid, 8 empates e 2 vitórias para o Vídea Real. O último confronto foi agora em janeiro de 2025 pelo Campeonato Espanhol, na casa do Atlético de Madrid, empate em 1-1. Antes disso, no mês 8 de 2024, na casa do Vídea Real, outro empate em 2-2. Bom, lá na Europa, né, eles não têm muito costume de poupar jogadores. Os dois times espanhóis, né, vão pegar times ingleses difíceis. O Vídea Real fez uma boa campanha ano passado, não à toa, né? Tá na Liga dos Campeões. A gente pode ver ali que na tabela de classificação tá melhor que o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid é um time forte jogando dentro de casa. E aqui nesse confronto, como o empate é o que mais acontece, eu tô indo seco nesse empate, juntando, né, com as informações aqui da classificação. Acredito que o Atlético de Madrid terá muito trabalho contra o Vídea Real. Se fosse para apostar um duplo aqui, eu iria de Vídea Real e empate.
Jogo 6, Fluminense e Corinthians. O último jogo aí do Fluminense, fora de casa empatou com o Santos em 0 a 0. Outro jogo fora de casa pela Copa do Brasil, perdeu para o Bahia por 1 a 0 e jogando fora de casa perdeu para o Bragantino por 4 a 2. Já o Corinthians em casa empatou com o Palmeiras em 1 a 1, fora de casa pela Copa do Brasil venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. Atenção, né, que teremos os jogos agora da volta pela Copa do Brasil. É bom a gente ficar de olho nessas partidas. E jogando fora de casa, venceu o Vasco da Gama aí 3 a 2. Classificação do Campeonato Brasileiro. Fluminense, ele é o nono colocado com 28 pontos. Em 20 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Já o Corinthians, ele é o 12º colocado, tá apenas 2 pontos atrás aí do Fluminense, porém, né, com 2 jogos a mais. São 22 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Fluminense será pela Copa Sul-Americana fora de casa, quartas de final contra o Lanús, e o Corinthians vai jogar o Brasileirão fora de casa contra o Sport. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Fluminense, 4 empates e 5 vitórias para o Corinthians. O último jogo no mês 4 de 2025, na casa do Corinthians, o Fluminense venceu por 2 a 0. Antes disso, no mês 8 de 2024, o Fluminense jogando em casa empatou em 0 a 0. Essa grade aqui da Loteca 1211 está bem diferente da 1210. Todos os confrontos aí, qualquer resultado é possível, não terá, né, aquela zebra. E aqui, nesse jogo 6 da Loteca 1211, é mais um, né? Jogo muito equilibrado. O Corinthians mostrou muita consistência e resiliência aí contra o Palmeiras, né? Em seu último jogo. Fluminense também, né? Jogando fora de casa, conseguiu um bom empate aí contra o Santos. E para esse palpite aqui, a gente pode ver que no confronto direto é bem equilibrado. O Fluminense venceu, né, sua última partida contra o Corinthians. E aqui agora, jogando em casa, tô acreditando na vitória do Fluminense. Mas pelo que vem apresentando o Corinthians, tô acreditando também numa vitória aí do Corinthians. Jogo 7, Bragantino e Sport. Que jogo difícil esse, hein? Último jogo aí do Bragantino, perdeu para o Botafogo por 4 a 1, em casa venceu o Fluminense por 4 a 2 e fora de casa perdeu para o Ceará por 1 a 0. Já o Sport em casa perdeu para o Vasco por 3 a 2, fora de casa perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 e em casa empatou com o São Paulo em 2 a 2. Classificação do Brasileirão, Bragantino, oitavo colocado com 30 pontos, em 22 jogos tem 9 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Já o Sport é o 20º colocado com 10 pontos, em 20 jogos tem apenas 1 vitória, 7 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Bragantino será fora de casa contra o Cruzeiro e o Sport vai jogar em casa contra o Corinthians. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Bragantino, 5 empates e 3 vitórias para o Sport. Último confronto também no mês 4 de 2025 na casa do Sport, o Bragantino venceu por 1 a 0 e depois só em 2021 na casa do Bragantino, o Bragantino venceu por 3 a 0. Bom, acho essa partida bem difícil porque o Sport, ele não vem bem, só tem 1 vitória no campeonato, só que olha o desempenho também do Bragantino. O Bragantino teve essa vitória em cima do Fluminense por 4 a 2, mas havia dito, né, nos vídeos anteriores que o Bragantino não tinha me convencido, tanto que perdeu a partida seguinte para o Botafogo por 4 a 1. E agora, né, com treinamento, depois dessa data FIFA, será que o Bragantino melhorou? Tem tudo, né, para se redimir em cima do Sport, que não vem ganhando de ninguém, jogando em casa, né? Pode ser que essa vitória venha. Então eu tô acreditando na vitória do Bragantino, mas caso você tenha o costume de colocar duplos, cabe um empate aqui, né? Porque o Sport, como ele não consegue vencer no campeonato, mas pode conseguir pelo menos um empate. Se o Sport vencer essa partida, eu não digo que é uma zebra, mas seria um resultado inesperado, né? Porque o Sport só tem 1 vitória no Brasileirão. Jogo 8, Atlético Mineiro e Santos. Último jogo aí do Atlético Mineiro, fora de casa perdeu para o Vitória, em casa pela Copa do Brasil perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 e jogando fora de casa pelo Brasileirão perdeu para o São Paulo por 2 a 0. Em que fase do Atlético Mineiro. Já o Santos em casa empatou com o Fluminense em 0 a 0, fora de casa perdeu para o Bahia por 2 a 0 e em casa perdeu para o Vasco da Gama por 6 a 0. Classificação do Brasileirão, o Atlético Mineiro, ele é o 14º colocado com 24 pontos. Em 20 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Já o Santos, ele é o 16º colocado com 22 pontos.
pontos, em 21 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Desempenho bem ruim dos dois times. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro será pela Copa Sul-Americana fora de casa contra o Bolívar, e o Santos vai jogar em casa contra o São Paulo, em clássico no Brasileirão. Últimos confrontos entre eles: 7 vitórias para o Atlético Mineiro, 3 empates e 5 vitórias para o Santos. Último confronto também no mês 4 de 2025, o Santos em casa venceu o Atlético Mineiro por 2-0, e antes disso, só em 2023, na casa do Atlético Mineiro, vitória do Atlético Mineiro por 2-0. Atlético Mineiro, né, que teve algumas mudanças aí no comando. Com essa parada aí do futebol brasileiro, acredito que houve tempo, né, para treinar, colocar algumas coisas em ordem. Vai jogar em casa. É uma partida difícil porque o Santos vem lutando aí para tentar se afastar da zona de rebaixamento, mas aqui tô levando em consideração o Atlético Mineiro jogando em casa. No confronto direto tem mais vitórias do que o Santos, e também na tabela de classificação tá um pouquinho melhor do que o Santos, né? Então por esse motivo eu tô indo seco no Atlético Mineiro. Jogo 9, Operário e Cuiabá. Último jogo aí do Operário, empatou fora de casa com o América em 1-1, em casa venceu o Curitiba por 1-0 e fora de casa venceu o Paysandu por 2-1. Já o Cuiabá, nessa semana, venceu o CRB por 1-0, fora de casa empatou com a Ferroviária em 2-2 e em casa empatou com o Atlético Goianiense em 2-2. Classificação aí do Brasileirão: Cuiabá, ele é o sexto colocado com 25 jogos, tem 37 pontos. A gente pode ver ali que nos seus últimos 5 jogos, né, apenas uma vitória, que foi essa última agora em cima do CRB. Já o Operário, ele é o 12º colocado com 25 jogos também, porém, né, está apenas 3 pontos atrás do Cuiabá. A gente pode ver que são dois times aí que perdem muito pouco, né, apesar de muitos empates ali do Cuiabá. Próximo jogo aí do Operário será contra o Botafogo fora de casa, Brasileirão Série B, e o Cuiabá vai jogar em casa contra a Chapecoense. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Operário, 1 empate e 2 vitórias para o Cuiabá. O último jogo foi no dia 11 de maio de 2025. Na casa do Cuiabá, o Operário venceu por 3-2. Antes disso, só em 2020, na casa do Cuiabá, o Cuiabá venceu por 2-0. Operário é um time que se mostra muito forte quando joga em casa. Cuiabá, a gente pode ver que é um time que perde pouco, mas também empata bastante. E aqui nesse palpite, eu tô tentando buscar uma surpresa. Tô usando mais um dos meus duplos. No confronto direto, né, como o empate é o que menos acontece, eu tô indo de Operário por estar jogando em casa, mas também tô buscando uma surpresa aqui, que é o Cuiabá vencendo fora de casa. Jogo 10, Juventude e Flamengo. O último jogo aí do Juventude fora de casa venceu o Ceará por 1-0, né? E ajudou, né, aquela loteca a acumular. Em casa perdeu para o Botafogo por 3-1 e em casa venceu o Vasco por 2-0. Já o Flamengo tá vindo de um empate com o Grêmio em 1-1. Em casa venceu o Vitória por 8-0 e na Libertadores venceu o Internacional por 2-0. Classificação do Brasileirão: Flamengo é o líder com 47 pontos, em 21 jogos tem 14 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Já o Juventude, ele é o 18º colocado com 21 pontos, em 21 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Apesar dessas 12 derrotas, né, se a gente olhar os últimos jogos aqui do Juventude, até que vem bem, né, apenas uma derrota. Próximo jogo aí do Juventude será fora de casa contra o surpreendente Mirassol e o Flamengo terá Libertadores contra o Estudiantes. Últimos confrontos entre eles: 2 vitórias para o Juventude, 1 empate e 4 vitórias para o Flamengo. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, o Flamengo em casa venceu por 6-0. Antes disso, no mês 10 de 2024, outra goleada por 4-2 com o Flamengo jogando em casa. O Juventude ele melhorou bastante defensivamente, geralmente é muito forte quando joga em casa. O problema é que o adversário é o Flamengo, né? Mesmo o Flamengo tendo o Estudiantes ali como próximo jogo na Libertadores, a gente sabe o poder do elenco que o Felipe Luiz tem na mão. Juventude e Flamengo, a gente pode ver que nesse confronto aqui a vantagem é do Flamengo. E os dois últimos confrontos, né? Goleada do Flamengo jogando em casa. Tô acreditando que vai ser uma partida difícil para o Flamengo, mas mesmo assim ainda tô acreditando na vitória do Flamengo. Tô indo seco nesse palpite. Jogo 11, Manchester City contra Manchester United. O último jogo aí do City perdeu para o Brighton por 2-1. Em casa, perdeu para o Tottenham por 2-0. E jogando fora de casa, venceu os Wolves por 4-0. Já o Manchester United venceu o Burnley por 3-2.
Pela Copa da Liga Inglesa, perdeu para o Grimsby nos pênaltis, hein? Esse jogo aqui terminou 2-2 e acabou sendo eliminado aí da Copa da Liga Inglesa. Uma vergonha mundial, porque é um time de uma divisão bem baixa lá na Inglaterra. E jogando fora de casa contra o Fulham, empate em 1-1. Classificação do campeonato inglês, o Manchester United, ele é o 9º colocado com 3 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Manchester City, ele é o 13º colocado com 3 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Manchester City será pela Liga dos Campeões, em casa contra o Napoli, jogo bem difícil para começar. E o Manchester United terá campeonato inglês contra o Chelsea, jogando em casa. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Manchester City, 2 empates e 5 vitórias para o Manchester United. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025 pelo campeonato inglês, empate entre eles na casa do Manchester United em 0-0. Antes disso, em dezembro de 2024, Manchester City, jogando em casa, perdeu para o Manchester United por 2-1. Aqui um palpite bem difícil. O City não começou bem o campeonato inglês. O Manchester United, como eu disse, né, teve essa derrota aí na Copa da Liga Inglesa contra o Grimsby, uma vergonha mundial, né? E aqui o que complica que é um clássico, né? O Manchester City tem Liga dos Campeões, mas acredito que o Pep Guardiola não vai poupar jogadores, precisa dar uma resposta aí para sua torcida. E aqui mesmo o empate não sendo uma das coisas que mais acontece, eu tô usando um dos meus duplos, eu tô indo no Manchester City por jogar em casa e tô indo de empate entre eles, porque o Manchester United no momento vem apresentando um futebol um pouquinho melhor do que o do City, então acredito que jogando fora de casa consiga arrancar esse empate aí do Manchester City. Jogo 12, Vasco da Gama e Ceará. Último jogo aí do Vasco, fora de casa venceu o Sport por 3-2, pela Copa do Brasil empatou com o Botafogo em 1-1 e em casa perdeu para o Corinthians por 3-2. Já o Ceará em casa perdeu para o Juventude por 1-0, fora de casa empate com o Grêmio 0-0 e pela Copa do Nordeste, fora de casa perdeu para o Bahia por 1-0. Classificação do Brasileirão, o Ceará ele é o 11º colocado com 26 pontos, em 21 jogos tem 7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Já o Vasco da Gama ele é o 15º colocado com 22 pontos, em 21 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco da Gama será fora de casa contra o Flamengo, Brasileirão, e o Ceará vai jogar em casa contra o Bahia também pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Vasco, 4 empates e 3 vitórias para o Ceará. O último jogo foi no mês 4 de 2025 na casa do Ceará, vitória do Ceará por 2-1. Antes disso, somente em 2020, vitória do Ceará fora de casa por 4-1. Ceará, né, deu uma decepcionada na sua última partida, né, perdeu em casa para o Juventude. A gente pode ver ali que é um time que não vem bem, né, nas suas últimas 5 partidas, apenas uma vitória. O que eu vejo de vantagem aqui é o Vasco jogando em casa e nesse confronto direto, né, mais vitórias para o Vasco. Apesar dos 2 últimos jogos aí serem vitórias do Ceará, tô acreditando mais na vitória do Vasco da Gama, por esse motivo eu tô indo seco no Vasco. Jogo 13, Milan e Bolonha. O último jogo do Milan, jogando fora de casa, venceu o Lecce por 2-0. Em casa perdeu para o Cremonese por 2-1. E pela Copa da Itália, em casa venceu o Bari por 2-0. Já o Bolonha, em casa venceu o Como por 1-0. Fora de casa perdeu para a Roma por 1-0. E em casa perdeu para o Oficret, amistoso, por 4-2. Classificação do campeonato italiano. O Bolonha, ele é o 9º colocado com 2 jogos. Tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. Já o Milan, ele é o 10º colocado com 2 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota, né? Que a gente pode ver ali que os pontos estão iguais, o que diferencia é o saldo de gols melhor aí do Bolonha. Próximo jogo aí do Milan será pelo campeonato italiano, fora de casa contra o Udinese, e o Bolonha, também campeonato italiano, vai jogar em casa contra o Genoa. Últimos confrontos entre eles, 9 vitórias para o Milan, 4 empates e 2 vitórias para o Bolonha. O último jogo foi agora no mês 5 de 2025 pela Copa da Itália. O Bolonha fora de casa venceu o Milan. Antes disso, no mesmo mês, agora de 2025, o Milan em casa venceu o Bolonha por 3-1. Esse jogo pelo campeonato italiano. Não tem nem o que dizer, né, desse jogo, porque é início de campeonato italiano. A gente pode ver ali que na classificação os números estão exatamente iguais.
Vejo vantagem para o Milan no confronto, né? E também jogando em casa, como eu não tenho mais duplos, eu tô indo seco na vitória do Milan. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 14, Barcelona e Valência. O último jogo aí do Barcelona, fora de casa empatou com o Rayo Vallecano em 1-1. Fora de casa venceu o Levante por 3-2 e jogando fora de casa venceu o Mallorca por 3-0. Já o Valência em casa venceu o Getafe por 3-0. Fora de casa perdeu para o Osasuna por 1-0 e em casa empatou com a Real Sociedad em 1-1. Classificação do Campeonato Espanhol: Barcelona é o quarto colocado com 3 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Valência, ele é o nono colocado com 3 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Barcelona, tensão aí com a escalação do Barcelona. O jogo será fora de casa na Liga dos Campeões contra o Newcastle. Já o Valência terá Campeonato Espanhol fora de casa contra o Alavés. Últimos confrontos entre eles: 10 vitórias para o Barcelona, 3 empates e 2 vitórias para o Valência. Último jogo, Copa do Rei, em fevereiro de 2025, Barcelona venceu por 5-0 fora de casa. Antes disso, em janeiro de 2025, o Campeonato Espanhol, o Barcelona simplesmente venceu por 7-1. Bom, olhando o retrospecto aqui desses últimos jogos, no confronto direto, essa vantagem do Barcelona de 10 vitórias é começo de Campeonato Espanhol, ainda não dá para ter uma base tão boa ali nos números. Barcelona tem esse jogo contra o Newcastle, mas como eu disse, né, os europeus não têm muito esse costume de poupar jogadores, sempre vem com força máxima, e o Barcelona ainda jogando em casa, eu tô acreditando mais na vitória do Barcelona, por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Barcelona. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações e os meus palpites aqui com 5 duplos. Se você gostou das informações e ainda não conhecia o canal, eu peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, porque quando você faz isso, você apoia demais o crescimento do canal. Agradeço a todo mundo, né, que vem deixando aí sua inscrição, comentando nos vídeos, deixando sempre excelentes informações. Acaba ajudando todo mundo, né, que assiste o vídeo e lê os comentários. Em breve vou trazer novas informações pra gente refinar esses palpites. Ative as notificações aí do YouTube, porque sempre quando tiver vídeos novos o YouTube vai te avisar. Prêmio de 400 mil reais. Não deixa, né, de ser um excelente prêmio. Ajudaria bastante esse dinheiro aqui nos nossos bolsos. E é isso. Quero desejar muita sorte para todo mundo. Vamos para cima aí dessa grade da Loteca 12 e 11. Espero você no próximo vídeo. Fui!